Minhas encantadas, eu estou aqui para apresentar alguns direcionamentos, né, para o ano de 2024, conforme eu tinha me comprometido de apresentar para vocês. Primeiro eu gostaria de falar da linha astrológica, né, só lembrando que 2024 é o ano de Saturno. Arquetipicamente, Saturno se apresenta com forças muito impositivas, como se fosse um pai, aquele que faz as cobranças, aquele que gosta de ver as coisas no lugar. E dentro da Umbanda esotérica, nós temos ali a tríade composta por Iemanjá, Exu e Obaluayê. Ou seja, Iemanjá trazendo aí um ano emocional, um ano de água, né? Exu trazendo movimento e Obaluayê muito ligado a essa realidade terrestre que se apresenta agora, que na realidade já começou nesse 2023. 2024 até que se abra definitivamente o ano astrológico, né, que é só em março que isso vai acontecer, vai ser praticamente uma continuidade de 2023. Nós vamos ter aí um ano exigente em termos de finanças, nós vamos ter aí um ano difícil em termos de relações, nós vamos ter um ano onde as pessoas vão tender muito ao individual com uma prevalência, né, do arquétipo masculino. E quando os arquétipos masculinos eles prevalecem, né, nas regências, a gente normalmente tem anos muito difíceis no sentido, né, da fluência, difíceis no sentido do emocional, difícil no sentido da aceitação, do acolhimento, da adaptação. E vamos ver o que é que diz aqui o meu sagrado Lenormand para as perguntas direcionadas que eu vou fazer agora para todas nós dentro, né, desse ano convencional de 2024, que vai se abrir oficialmente a 1 de janeiro, de acordo com o calendário gregoriano. Então, eu vou começar perguntando ao meu baralho o que se apresenta no campo das finanças, né? Ora. No campo das finanças, eu tenho aqui, inicialmente, a carta da serpente, seguida, né, pela carta do trevo e terminando com a carta dos lírios. Vamos interpretar isso à luz do Lenormand, né? O ano, ele vai começar com dificuldades, conforme eu já tinha adiantado anteriormente, oriundas de 2023. Né? Nós vamos ter um primeiro semestre que praticamente não vai apresentar alterações no plano de vista, no plano de visualização econômico para essa primeira metade do ano, né? Ou seja, ele vai ser praticamente uma réplica, mas do meio do ano para lá as situações tendem a se suavizar, né? Se suavizar, não é virar de uma ponta para outra e de repente inverter realidades, mas vai haver uma suavização do panorama econômico, né? E chegando já no último trimestre do ano, nós vamos ter uma melhoria em termos de finanças. Essas finanças que eu estou falando é a nível global, não é a nível pessoal, né? Eu estou falando em relação ao ano. E aí, esse é o panorama que se inicia primeiro, né? Como se fosse uma continuidade de 2023, depois uma amenizada, para finalmente se notar um pouco de crescimento. Agora, o segundo campo que eu perguntei, né, e vou esclarecer para vocês, é o campo da saúde feminina. Eu especifico como saúde feminina, né, porque o nosso círculo ele é composto por mulheres. Então, vamos ver o que está previsto de uma forma geral para a saúde das mulheres diante de um ano que arquetipicamente é tão masculino, né? Vamos lá, ver o que é que sai aqui. Eu tenho 3 cartas que são muito boas,
né? A carta inicial é a carta do cão, seguida pela carta da carta, e por último eu tenho a carta da casa, né? A carta do cão. A carta do cão, ela fala sobre a necessidade, né, de um olhar investigativo sobre a saúde. Ou seja, nós vamos ter que estar atentas, nós vamos ter que estar muito conscientes de como é que nós vamos conduzir a nossa saúde de mulher no próximo ano. Por quê? Né? Porque dentro de um ano onde as regências são predominantemente masculinas, né, nós podemos ter notícias que não sejam tão positivas para o nosso campo feminino. Essa carta aqui, ela tanto pode representar aspectos positivos como também aspectos negativos, mas a carta da casa diz que é um ano que a gente precisa cuidar da nossa estrutura, né? E quando eu falo da nossa estrutura, referindo-se especificamente às mulheres, a estrutura da mulher, do corpo da mulher, está baseada fundamentalmente naquilo que a gente chama o caldeirão primordial da criação, ou seja, o ventre feminino. Tá? Então, essa é a estrutura da mulher. Vamos ter atenção, tá? Aos problemas ginecológicos. Não é hora de brincar com aquilo que caracteriza a nossa casa física. Então, muito atenção ao útero, atenção aos ovários, atenção aos seios. Não é hora de brincar com a saúde e aquela visita ao médico especialista deve ser feita. Eu vou perguntar agora ao meu consagrado baralho como vai ser a espiritualidade para o próximo ano, tá? Então, vamos lá. Como é que vai se apresentar a espiritualidade para nós? Ora, nós temos aqui 3 cartas interessantíssimas, né? Vamos iniciar pela carta do Sol. Depois, nós temos aqui a carta da Torre. E, por último, a carta da Criança, que é muito reveladora. A carta do Sol fala que esse ano é o ano da nossa elevação mental. É o ano da busca da luz. É o ano do esclarecimento. A carta do Sol fala, né, do nosso lado iluminado, ou seja, do nosso lado que precisa buscar cada vez mais elevação para alcançar a evolução, né? Quando nós falamos do Sol, nós falamos de um poderoso elemento alquímico, né, capaz de conduzir os nossos passos de forma bem-sucedida através do mundo espiritual. A carta da Torre também continua dizendo isso, né? Olha, Torre, o sentido ascendente, né? Dizendo que a gente deve voltar o nosso olhar para cima, o nosso olhar para o plano espiritual, para que a gente busque elevação. Porque num ano regido por Saturno, a probabilidade de quem já está dentro dos movimentos de crescimento e de despertar, né, é muito boa, né, muito positiva para quem iniciou a caminhada. Essas pessoas, elas vão ser convidadas, como o próprio Sol mostra, a espalhar os seus raios, a espalhar a sua luz, a convidar pessoas, né? Por quê? Porque a última carta fala disso, da importância, né, da gente cuidar do nosso lado puro, do nosso lado primordial, do nosso lado, digamos assim, infantil, no sentido da gente tocar a essência. Quando a carta da criança aparece, ela fala da importância de nós tocarmos a nossa essência. Então, resumindo tudo isso que eu falei, né, vai ser um ano de muita responsabilidade para quem está desperto, no sentido de tocar no coração dos outros e trazer esse despertar, mas para quem ainda não se ligou muito bem nessa parte espiritual,
vai ser um ano em que a luz precisa ser alcançada, tá? Vai ser um ano em que a porta que dá acesso à iluminação precisa ser aberta. Pensei nisso. Depois, eu vou perguntar ao meu baralho como é que vão se configurar nesse ano as relações familiares. Vamos ver o que ele diz sobre as relações familiares para 2024. As relações familiares. Olha, eu tenho aqui 3 cartas muito interessantes, né? Dizendo que as relações familiares, elas vão iniciar o ano de uma forma muito lenta. As famílias vão ter algumas dificuldades. A carta do navio é uma carta que indica movimento, mas um movimento lento. Ou seja, já casa com aquela informação do financeiro, que não vai alavancar assim tão rápido. E se indica que as relações familiares, elas vão estar sob um intenso escrutínio. Ou seja, nós vamos ter que ter muito cuidado com aquilo que falamos, nós vamos ter que ter muita sensibilidade na forma como nós vamos nos relacionar com os nossos parentes. Mas a carta do cão pede uma fidelidade, né? E também uma dedicação ao ambiente familiar. As pessoas estão muito, mas muito distraídas com o externo e estão esquecendo os laços primordiais da família. A família é muito importante e tudo que nós pudermos fazer para dar estabilidade, para trazer o amor e para garantir um ambiente de paz e tranquilidade na nossa casa, né? Com muita fidelidade, com muito companheirismo, é isso que essa carta diz, nós devemos fazer, porque do lado de fora vai estar um pouquinho caótico. A última carta é a carta da árvore e fala exatamente sobre essa necessidade de trabalhar com as nossas raízes, né? De nos reunirmos com aqueles que nos dão estrutura, de nos aproximarmos daqueles que nos ajudam a construir a nossa história. Agora, eu vou fazer outra pergunta ao meu baralho, que é sobre as nossas relações conjugais. Como é que vai estar o nosso momento em relação às pessoas com quem nós nos relacionamos afetivamente? O que traz 2024 para as relações conjugais? Vou cortar e vamos ver o que é que vai sair. Olha, as nossas relações conjugais para 2024, elas pedem uma atenção muito criteriosa. Eu tenho aqui a carta do chicote, seguida pela carta da raposa e terminada aqui pela carta da âncora. O que essa sequência ela me diz? Ela vai me dizer que vão existir necessidades de ajustes nas relações de uma forma geral, porque ninguém aguenta mais a superficialidade, ninguém aguenta mais relações vazias e ninguém aguenta mais, nos tempos que correm, né, envolvimentos com pessoas que não nos acrescentam. A raposa representa dentro desse arquétipo aquela pessoa que traz a beleza, mas não traz a estrutura, traz o lado sexual, mas pode não trazer o afeto, traz o lado não confiável, mas traz também um lado sedutor, né? A raposa, ela é sedutora, ela é extremamente estratégica na busca ali do que ela deseja. Então, isso trazendo para a luz das relações significa que os relacionamentos superficiais, eles deverão ser evitados, tá? E traz a necessidade da gente se proteger com relações mais sólidas, mais fixas, né?
que nos tragam um porto seguro, que nos tragam uma estabilidade, que nos tragam um ponto forte. É isso que a âncora diz, que nos ajude a sustentar o nosso modo de vida. Então, se do lado de fora, a nível de mundo, as coisas prometem estar caóticas, né? As relações, elas estão pedindo uma fidelização, elas estão pedindo uma aproximação, elas estão pedindo verdade. As relações estão pedindo verdade. Porque se você não encontrar verdade dentro das relações, vai ser complicado encontrar essa verdade fora. Então, vamos nos dedicar, né, aos nossos cônjuges, aos nossos amados e amadas, né, com verdade, com compromisso e com muita, mas muita emoção e sinceridade, tá? Agora, eu quero perguntar ao meu baralho como é que vai ser a prosperidade para o ano de 2024, tá bem? Prosperidade. Vamos ver, prosperidade, prosperidade. Vou tirar uma carta aqui. Prosperidade. Nós temos aqui uma chave que fala que a prosperidade, ela vai precisar ser desbloqueada esse ano com ações de compromisso e necessidade de transmutação, porque a serpente, quando aparece aqui, ela fala da necessidade de mudança, mudar de pele, se comprometer consigo mesmo para destravar essa prosperidade. A prosperidade, gente, ela tem muito mais a ver com a forma como nós conduzimos a nossa vida presente do que propriamente com o panorama global. Eu posso ser próspero mesmo estando num entorno caótico. E isso tem a ver com a forma como eu me posiciono na vida, tá bem? E o amor, de uma forma geral. Eu vou perguntar ao meu consagrado baralho como é que... Ops, pulou uma carta aqui. Quando as cartas pulam, a gente tem que pegá-las. É uma regra do Lenormand. Pulou uma carta e eu vou tirar mais duas para investigar como é que vai estar o amor em 2024. O amor. O amor, ele vai... Aqui são as cartas dos caminhos, né? A carta dos caminhos. O amor vai estar, muitas vezes, em situações que não vão ser tão aparentes assim, tá bem? Vai exigir de nós a necessidade de compreender os processos onde nós estamos. Nós vamos estar num momento muito confuso. A serpente aparece mais uma vez para mostrar, né, a necessidade de adaptação, tá bem? Nesse sentido, a serpente também simboliza o sexo, mostrando que vão haver muitas tendências para relacionamentos mais sexuais do que propriamente para relacionamentos afetivos, tá aqui a carta do cão. De qualquer forma, né? Analise o caminho onde você está, porque é muito importante compreender o contexto das relações antes, né, de se classificar aonde é que nós estamos e o que nós estamos vivenciando com aquela outra pessoa. Agora, que o ano tende, né, a começar com relacionamentos que a energia sexual tende a prevalecer sobre a energia afetiva, isso é um fato, segundo a resposta do Lenormand aqui, tá bem? Então, quem quer amor não pode priorizar aquelas companhias que só trazem, né, satisfação sexual, né, aquelas pessoas que nos procuram apenas por um momento de prazer. A carta dos caminhos pede análise, pede que você verifique em que caminho você está. Negócios.
Vamos perguntar ao baralho como é que vai ser negócios para 2024. Ora, campo dos negócios, campo dos negócios. Vou puxar uma cartinha lá do fundo. Começa com uma certa dificuldade, tá bem? Agora, os negócios, eles tendem a melhorar, né? Tá aqui a carta da lua, mostrando um lado claro, né? Começa com um lado escuro, um lado sombrio, mas depois o lado claro da lua vai prevalecer. Ou seja, vai haver bons períodos para negócio e a finalização do ano vai ser espetacular no sentido de que vai haver um maior desbloqueio. Os negócios vão estar mais fluidos. No início não vai ser tão fácil, mas a finalização vai ser mais gloriosa, porque aqui a gente tem a carta da estrela, e quando o arquétipo da estrela aparece, significa sempre fluidez, significa sempre brilho, significa sempre sucesso. Agora eu quero perguntar para o meu consagrado baralho como é que vão ser as relações de amizade. 2024, será que vai ser um ano bom para a gente fazer amigos? Vamos ver. Em tudo por tudo, sim. Carta do buquê, a carta das cegonhas e a carta do livro, né? Vai ser um ano espetacular para construir amizades, amizades promissoras, né? E amizades que vão trazer progresso na nossa vida, vão trazer oportunidades de crescimento. Que assim seja, que assim já é. E por último, eu quero perguntar ao meu querido baralho como é que vão ser as relações de trabalho. Trabalho. Como é que vai ser o trabalho em 2024? Trabalho. Nós vamos iniciar, né, o ano com as oportunidades de trabalho um pouco estagnadas. Depois, nós temos aqui a carta dos cisnes, né, que é uma carta que traz crescimento, é uma carta que traz união, é uma carta que fala sobre a questão, né, das participações, dos envolvimentos positivos. Então, já vai melhorando. E por último, pede estratégia. O que isso quer dizer, né? Que para a gente destravar aquelas oportunidades de trabalho, nós vamos ter que ser espertos, nós vamos ter que ser estratégicos, nós vamos ter que estudar, vamos ter que adquirir conhecimentos, vamos ter que sair da zona de conforto para ganhar, né, aquele conhecimento, aquele saber essencial que vai nos garantir as oportunidades de trabalho. Gente, vocês que me seguem na Távola Mágica sabem que eu sigo a tradição da deusa, né? Eu tenho um caminho no Sagrado Red, eu sou uma mulher do sagrado ancestral, né? Não me auto-intitulo sacerdotisa, mas seria esse o caso se eu tivesse dentro de uma estrutura circular. Essa é a minha vida, essa é a minha fé e esse é o meu caminho espiritual. Eu quero agradecer a todas que frequentam o grupo e que compartilham tanto saber comigo. Nós temos ali mulheres maravilhosas que trocam informações o tempo todo. A Távola Mágica, né, para o próximo ano vai fazer a experiência de abrir o seu espaço terapêutico, desculpe, comigo e com Cecília Naide do Encantário Veritas. Muito em breve, em janeiro, eu vou estar anunciando quais são os tipos de serviço que nós vamos estar prestando para as mulheres que estiverem interessadas, tá bem? Eu desejo que vocês que seguem o calendário tradicional
entrem em 2024 abençoadas, iluminadas, protegidas, seladas para o mal e muito, muito cheias de bênçãos, de fé e de renovações. Eu não tenho outra palavra no meu coração que não seja gratidão a tudo e a todas por estarem ali. Rei Arro, que a grande mãe abençoe cada uma das mulheres dentro daquele grupo e que vocês possam ser sempre vitoriosas. Eu honro a força do sagrado em mim e honro a força do sagrado em cada uma de vocês. Obrigada. Fiquem bem, fiquem em paz. Feliz 2024.